partir de agora, a Rádio Manaim apresenta Chamado para Servir. Chamados para Servir, esse quadro que todas as quartas-feiras estamos aqui, eu, pastor João e o nosso convidado, né? Sempre trazemos aqui um irmão, uma irmã, um pastor, um diácono, um ungido, um servo do Senhor, uma serva do Senhor, para contar aquilo que Deus tem feito na vida do irmão, da irmã, as experiências, os momentos difíceis, né? Os momentos de alegria, aquilo que Deus tem feito na vida dos servos. E hoje, mais uma vez, estamos juntos aqui, eu, pastor João, e o nosso convidado, pastor João, conosco aqui. Obrigado, pastor, pela vinda aqui, mais uma quarta-feira, hein? Já está com o lenço preparado, hein? Paz do Senhor, Kleber, e a paz do Senhor a todos os nossos participantes do programa. É uma bênção estar aqui toda quarta-feira, sabendo, e o bom é saber, Kleber, que são tantas as experiências que o Senhor vai dando, que a gente tem chamados para servir até Jesus voltar. Exatamente. Isso, porque não contando que as experiências que o Senhor vai dando a cada servo, a cada serva do Senhor, a cada família, é muito bom a gente saber que o nosso Deus tem muitas surpresas para nós, inclusive a de hoje. E você que está acompanhando a nossa programação, eu ouço muitos irmãos falarem conosco quando a gente está no Manaim: Kleber, como é que eu faço para participar do Chamados para Servir? Então vamos fazer o seguinte: você que quer contar a sua história, a sua experiência, aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus fez na sua vida, por favor, nos envie um e-mail, tá bom? Ou então, entre em contato conosco aqui pelas nossas redes sociais, radiomanaim.com.br, facebook.com/Rádio Manaim, especialmente durante o período aqui da madrugada, porque nós estamos aqui, e aí você coloca ali: Kleber, eu gostaria de contar a minha experiência no Chamados para Servir, moro em tal lugar, e o seu contato. Pronto, nós vamos entrar em contato com você. Mas eu não moro aí em Vila Velha, eu moro em outro lugar. Não tem problema, a gente marca um dia que você vai estar aqui em Vitória e a gente pode gravar com você os Chamados para Servir. Pronto, tá resolvido o problema, tá bom? É só lembrar do final de semana passado, aquelas 3 irmãs de Curitiba, isso é verdade, que estiveram conosco aqui, estiveram no Manaim também, e elas disseram que elas não perdem um programa e elas têm vontade de um dia também elas participarem dos Chamados para Servir. Exatamente, elas fizeram um pedido maravilhoso ali, o pastor Luiz Eugênio, né? Que tivesse mais de um Chamados para Servir por todo semana. Dia. Aí não tem. Aí é verdade. É verdade, lembrei agora. Muito bem, vamos começando mais um Chamados para Servir nessa manhã, e nós estamos recebendo aqui com muita alegria. Hoje, não na condição de profissional da Rádio Manaim, da TV Manaim, do sistema de comunicação aqui da Igreja Cristã Maranata, nosso querido irmão, amigo, colega de trabalho, pastor Paulo Henrique de Oliveira, nosso querido PH, pastor Paulo Henrique, ele que é esposo da irmã Keila, é pai do Samuel, de 11 anos, e também do João, de 3 anos, ele que é produtor multimídia, publicitário, e acima de tudo, servo do Senhor, servo do Deus vivo. Ele está aqui conosco para contar aqui a sua história de vida, o seu chamado, aquilo que Deus fez na sua vida, as experiências. Pastor Paulo Henrique. Pai do Senhor Kleber, Pai do Senhor João, Pai do Senhor os irmãos que estão conosco. Um grande privilégio estar aqui para compartilhar um pouco da nossa história, né? Nem começou ainda, já estou aqui. É assim mesmo, é normal. E como é que foi o seu chamado, pastor Paulo? O senhor nasceu em família evangélica, berço evangélico, ou não? O chamado foi diferente, foi em uma situação delicada, um momento adverso. Como é que aconteceu? Sim, eu tive o privilégio de crescer na igreja, né, nessa obra. Mas a história começa um pouco antes. A minha avó, ela se converteu meado para o final da década de 70. E essa época era a época que a obra vivia assim, um estabelecimento dos meios de graça, da doutrina dos meios de graça, né? Certo. E ela, quando se converteu, ela se converteu em busca de uma solução para uma depressão. Então, você vê, já naquela época, né? Depressão. Nós estamos falando aqui de que década? 70. Do meio para o final da década de 70. 75, 74. Por aí.
E ela buscando uma solução para a depressão, encontrou a igreja. E encontrou o Senhor, né? Uhum. E ali teve uma experiência, se definiu, entregou sua vida para o Senhor. E como era o estabelecimento da doutrina dos meios de graça, ela fez um propósito com o Senhor para que a família dela conhecesse o Senhor. E esse propósito ela fez 2 anos inteiros de madrugada, sem perder uma madrugada. E naquela época a madrugada era 5 da manhã. Era 5 da manhã. E a igreja era próxima da nossa casa, né? Então, assim, não ficava tão difícil para ela. E aí, com isso, o Senhor foi alcançando, né? No final desses 2 anos de propósito, o Senhor alcançou o meu avô. Depois, o Senhor alcançou uma tia. Depois, o Senhor alcançou a minha mãe. Minha mãe já visitava com ela a igreja, mas nunca se definiu. E a experiência de conversão da minha mãe foi quando, depois eu nasci, eu tinha uns 3 anos. Então aí a gente está falando de quase 10 anos depois. Eu tinha uns 3 para 4 anos e tive uma enfermidade no rim. De maneira que os médicos já falavam, e ela grávida do meu irmão. Os médicos falavam para ela assim, olha, a senhora tem que se preocupar com esse que está aí no seu ventre, porque esse aqui vai ter uma vidinha bem limitada, bem mais ou menos. E com isso a minha avó pediu uma visita para orar, né, pelo lar, orar por mim. E aí, nessa visita, uma irmã que não sabia absolutamente de nada da situação, teve uma visão. E na visão, um anjo se apresentava com uma tenaz e ele ia até mim e tirava um espinho do meu rim. E ninguém sabia dessa situação. E minha mãe disse que eu vivia sempre muito inchado, né? Por causa desse mau funcionamento do rim. No outro dia eu já estava bem. No outro dia já era outra criança. E ali ela se definiu. Falou, realmente Deus está agindo na minha família. Isso, então eu tinha 3 para 4 anos. E aí começamos então a ir para a igreja com frequência. Aí eu lembro assim, aqueles flashes, né, da infância, né? Eu lembro da salinha, né? Que aí eu entrei para a classe de crianças. Era uma igreja assim, já estruturada, mas não tanto, né? Então tinha uns banquinhos de madeira, né? Um banquinho mais baixinho, uma salinha no fundo da igreja. E nessa época o pastor da igreja, era a igreja de Itapuã 1. O pastor da igreja era o pastor Dodge. Então tive o privilégio de conviver com o pastor Dodge, ainda pequeno, né? Mas lembro das visitas na casa dele, da irmã Sara, né? A irmã Sara, há pouco tempo atrás eu conversei com ela, ela disse que até hoje ela tem as bolinhas de gude. Tinha um jarro, ela tinha o costume de comprar bolinha de gude, assim, em todo lugar que ela ia. E tinha um jarro grande lá, cheio de bolinha de gude, de vez em quando ela dava um pra gente. Então cresci na obra, né? Quando eu tinha 7 anos, o Senhor levou o meu avô. E o meu pai não era convertido ainda. Quando o Senhor levou meu avô, teve um infarto fulminante, no culto de passamento, o Senhor deu um dom, aí eu não lembro a quem, mas o Senhor deu um dom dizendo o seguinte, uma revelação. Só, eu tirei um para trazer o outro. E ninguém entendeu, né? Só, tirei um para trazer o outro, que história é essa? E o meu pai, ele tinha
uma ligação muito forte assim, com meu avô. E quando ele faleceu, ele sentiu muito. Assim, mas poxa, por que Deus levou ele assim, né? De uma forma tão abrupta, né? Uhum. E ele ficou sensibilizado. Só que antes tem uma história que eu esqueci. Quando eu era menorzinho, 3 para 4 anos, assim, que estava começando ali, né? Teve uma aula das crianças sobre a pesca maravilhosa. A pesca maravilhosa não, sobre a parábola da rede. E a professora dizia assim, quando Jesus voltar, ele vai separar o peixe bom do peixe ruim. Quem é o peixe bom? O peixe bom é quem vem na igreja, quem quer saber das coisas do Senhor. Peixe bom é aquele que ouve a voz do Senhor, que lê a palavra. E quem é o peixe ruim? Peixe ruim é aquele que não quer saber do Senhor, aquele que está longe da igreja. E eu cheguei em casa, virei pro meu pai e falei assim, peixe podre, ela falou, a expressão dela. Aí eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, você é um peixe podre. E ele não entendeu nada, né? Questionou minha mãe. Falei, que história é essa que tá ensinando meu filho que eu sou peixe podre na igreja? Que negócio é esse? Aí ela explicou, né? E ele ficou com aquilo guardado. E aí depois, quando meu avô faleceu, já sensibilizado pela situação, o Senhor foi trabalhando no coração dele. E ele se entregou ao Senhor. E veio para a obra, começou a ser usado. Em pouco tempo, ele foi chamado para o diaconato. E aí nós crescemos com isso, né? Então, a família toda na igreja, por causa de um propósito. E da fidelidade do Senhor, né? E não só a conversão da família, mas o que nós estamos vivendo hoje, né? É resultado de um propósito que foi feito lá, sei lá, 50 anos atrás. Então, tive a oportunidade de crescer nessa obra aos 9 anos de idade, uma irmã da igreja, ela se propôs a ensinar instrumentos na igreja para as crianças. Aí fez uma turma lá de violão. E entraram, sei lá, umas 20 pessoas na turma, né, na aula, para fazer aula com ela ali. Adultos, obreiros, né? E alguns intermediários adolescentes. E eu fui um deles. No final da turma, como em todo o ensino, né, de qualquer coisa que te desafia um pouco mais, ficaram só as crianças. Quem terminou mesmo aquilo ali, que saiu tocando, foram só as crianças. Eu e mais 3. Foram 4 crianças. E aí servi o Senhor no louvor também, quase a vida toda. Desde os 10 anos, aí parei de tocar, tem pouco tempo, né? Porque o Senhor já estava chamando para outra coisa. Então, assim, são muitas experiências, né? E essa questão da família, que eu acho que é mais importante, que tem que ficar, né? Tive um colega de trabalho que ele dizia o seguinte: o nosso Deus é um Deus de pactos geracionais. E é muito isso mesmo, porque a nossa existência é muito pequena, né? É muito pequena. Por mais que o Senhor te dê uma longevidade, você vai 90, 100 anos. E o que são 100 anos para uma obra desse tamanho, né? Conto ligeiro.
Conto ligeiro. Conto ligeiro. É um conto ligeiro. O que são 100 anos para uma obra de 2000, né? Então, essa herança, ela precisa ser transmitida. Ela precisa ser vivida nas famílias, né? E isso, assim, tem um significado muito forte, né? E nós vemos a palavra dizer isso. Quando o Senhor se apresenta, né? Ele fala: sou o Deus dos seus pais, sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então, a vontade dele se cumpre nas gerações, se cumpre nas famílias. E Deus está trazendo aqui nessa noite, o costume do pregador, né? Deus está nos trazendo aqui nessa manhã para fazer lembrar os irmãos o seguinte, e animar os irmãos que, olha, você hoje está sozinho na sua casa, amanhã pode ser a sua família inteira. A vontade de Deus pode se cumprir lá nos seus filhos, seus netos. E as experiências com o Senhor, elas vão acontecendo. É o que a palavra diz. Nós vivemos de glória em glória, de vitória em vitória. E as vitórias vêm com as lutas, com as dificuldades que se levantam, né? Para ter vitória tem que ter batalha. Tem que ter batalha. Você não pode vencer sentado no sofá. É verdade. Tem que levantar e tem que encarar essas batalhas, né? Como é que foi a expressão da revelação que o Senhor deu no sepultamento do seu avô? Algo assim, eu trouxe Levei um para trazer o outro. trazer o outro. A gente vê, se é vantagem, às vezes a gente não entende, né? Meu irmão fala muito que ele gosta daquele hino, nem sempre entendemos por que Deus age assim, né? Mas tudo nas mãos do nosso Deus tem um propósito, e é um propósito bom, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Glória a Deus. Você está falando da questão do seu avô, né, que foi levado por Deus para justamente trazer o seu pai e fazer uma família de servos do Senhor. E se perpetuou, porque agora são netos do seu pai, Sim. que já se perpetuam e tudo mais. E é só você ver o caso de José, né? O caso de José. José foi tirado de uma forma abrupta de dentro da família dele, de perto do pai dele, de perto dos irmãos. Passa todo aquele sofrimento, a cova que foi cavada por ele, depois a escravidão com os midianitas, depois a casa de Potifar, o problema com a mulher de Potifar, a prisão, a interpretação dos sonhos. Para quê? Para lá no final ele trazer toda a família dele, que ia morrer de fome em Canaã, porque tinha uma fome grande em Canaã. Ele traz a família toda dele, reencontra o pai, reencontra os irmãos, e tudo ali termina muito bem. Então, eu estou vendo a sua explicação, né? A forma como o Senhor agiu na sua família. É o mesmo Deus. Por mais que hoje a gente não entenda, Senhor, por que fez isso? Por que tirou meu avô? Por que tirou meu pai? Mas lá na frente a gente vai ver assim: Senhor, que bom que você tirou ele. Porque seu avô foi para os braços de Jesus. Sim. Se perguntasse para ele: você quer voltar? Eu acho que ele dizia: não, vou ficar aqui. E em compensação, seu pai foi ganho para o Evangelho. Sim. E aí vem uma criação de uma família, né? Então é o que você falou, né? É o propósito do Senhor, é um Deus de família, um Deus de gerações. E que bom que ele é assim, né? E por falar em família, o pastor Paulo Henrique é casado com a irmã Keila. Quantos anos já de matrimônio, pastor? Ih, rapaz. Mais ou menos. Essa é a palavra, essa é a pergunta-chave. São 18. 18 anos. Aí vai aparecer um meme desse. Ih, rapaz. Então, dessa união nasceu Samuel com 11 anos, nasceu João com 3 anos, são os filhos aqui do pastor Paulo Henrique e da irmã Keila. Mas nem sempre tudo foram flores, né? Tivemos nesses 11 anos aí algumas lutas, algumas batalhas. Você poderia contar pra gente? Sim. Eu só vou voltar um pouquinho, Claro. Que eu esqueci de um detalhe. Quando meu pai foi se batizar, o Senhor explicou assim, minha promessa está se cumprindo agora. Isso.
Eu levei um e tá aqui o outro. O Senhor deu essa revelação também no dia do batismo dele. Bom, falando sobre casamento, né? Tivemos muitas experiências assim boas com o Senhor, né? Mas em que o Senhor nos faz lembrar e viver a dependência. Assim, depois de casado já, né? Das crianças, que são experiências assim grandes. Nós casamos, né? E já com pouco tempo de casado a gente já queria ter filhos. E enfrentamos muitas dificuldades. Não vinha de jeito nenhum. E já estava ficando preocupado, né? Vamos começar a buscar então um tratamento e tal. E aí encontramos uma dificuldade que ela tinha, que era o ovário policístico. O médico falou, olha, vocês podem continuar tentando, mas vai ser difícil. Mas vamos fazer um tratamento aqui. Aí fez um tratamento e tal. No final desse tratamento, eu já trabalhava aqui, né? E nós fizemos uma viagem para Juazeiro do Norte. E o evento em si, nós tivemos muitas dificuldades técnicas lá, tal. Não foi de todo bom, né, na parte técnica. Mas ao final do evento sempre tem aquela oração pela equipe, né, pelos trabalhadores e tal. E nós lá no Ceará, nós íamos voltar para cá. Aquela viagem da Rádio Manaim pro Nordeste, foi isso que aconteceu? Não. Ou foi pela igreja? Foi um evento específico. Da igreja. Era a consagração do Manaim de Juazeiro. Ah, perfeito. E nós fomos lá. Alugamos um ônibus aqui, botamos o equipamento todo no ônibus e foram 2 dias para ir, 2 dias para voltar. Chegou lá no final, o Senhor falou assim: eis que opera um milagre na vida de um dos meus servos aqui. Isso foi junho. Foi junho de 2013. Em julho de 2013, minha esposa estava grávida. Eu tomei aquilo para mim. Não, Senhor, sou eu. Era aquela semana, né, semana fértil, né? E eu longe, eu falei assim, não, Senhor, isso aí sou eu. Se é milagre é para mim. E nós oramos, choramos muito. E no mês seguinte, ela estava grávida. Graças a Deus. Foi uma gestação sem nenhum problema. Nada. Nenhum espirro ela deu. Nunca passou mal. Nunca teve desejo de nada. Foi aquela coisa assim... navegar em mar de brigadeiro, né? Falar em Mar de Almirante. Mar de Almirante, isso. Falar em mar, pastor é especialista. Então, assim, a gestação, nada. Depois que Samuel nasceu, nada. Esse menino foi ficar doente, pegar uma gripezinha, foi 1 ano e meio só. Absolutamente nada. E aí nós queríamos ter outro. Vamos ter outro. Coisa de uns 3 anos depois. Foi pouco tempo depois que o Senhor levou meu pai. Vamos ter outro? Vamos. Aí começamos a tentar ali. Ela já tinha uma bênção do Senhor. Engravidou rápido. Só que houve uma perda. Nós perdemos. Foi logo no começo. 12, 14 semanas, uma coisa assim. Uma perda, né? Ficamos tristes. É uma sensação, para quem já passou, quem sabe, uma sensação horrível. E passou isso. Vamos tentar de novo? Vamos. Tentamos de novo, perdeu de novo. Na mesma época, assim, entre 12 e 14 semanas.
Aí fomos investigar o que está acontecendo. Olha, na mesma época a minha sogra tinha descoberto um problema genético, que é a trombofilia. Gera coágulos no sangue, né? E aí, na dependência do Senhor ali, orando, ela já meio que tinha desistido de ter filhos. Mas eu queria, não, eu quero pelo menos 2. Pelo menos 2. Não tinha juízo nenhum, né? Aí, orando ao Senhor e tal, engravidou de novo. E aqui a gente tem uma experiência, assim, maravilhosa. Assim, pouco antes dela engravidar, nós tínhamos descoberto essa questão da trombofilia, né? E saberíamos que, se ela engravidasse, nós teríamos que ter um tratamento, assim, bem pesado. Logo em seguida, ela engravidou. Nisso, a médica que cuidava dessa questão falou o seguinte: olha, agora que você engravidou, você vai ter que tomar uma injeção todos os dias durante toda a gestação. Nessa época, eu estava um pouquinho antes, né, no final do ano anterior, eu estava trabalhando numa escola, estava dando aula de produção audiovisual, um curso técnico. E já havia uma boa perspectiva para o ano seguinte. A coordenadora lá, era uma serva do Senhor também, falou assim: Paulo, no ano que vem você vai ter uma condição um pouco melhor, você vai ter mais aulas para dar e tudo. Eu falei: amém, glória a Deus. Isso em dezembro, finalzinho de novembro para dezembro. Quando virou o ano, né, que ia começar as aulas, ela me chamou. E a gente já sabia da gravidez, não sabia da questão ainda dessa injeção. Aí ela me chamou e falou assim: olha, teve um problema aqui no seu contrato. Ele foi renovado e não poderia ser renovado, tinha que ser um outro contrato. Eu falei: sim, e aí? E aí que você vai ter que esperar aí e a gente vai ver o que a gente consegue fazer. Eu falei: tá bom. E acabou aquilo que uma semana, 2, 3, você falou: olha, vão cancelar o seu contrato. E agora? E ela já tinha que tomar essas injeções. Que não eram baratas. R$45 cada. Todos os dias. Todos os dias. Imagine isso. No final do ano a gente já tinha comprado algumas, né? Isso na época ia dar, acho que R$1.800 no mês. R$1.350. Isso. Todo mês. Todo mês. Fora as outras coisas, né? Só as injeções. Claro, não é só isso. Aí nós ficamos. Aí eu fiquei preocupado, né? Falei: como é que eu vou fazer isso agora? Desempregado, gente. Né? Aí fomos orar ao Senhor. Nisso que a gente orou, a resposta veio rápido. Uma irmã procurou a minha mãe. Falou assim: Elaine, por acaso você sabe de alguém que faça uso de medicação de alto custo? Assim, João, do nada. Na segunda perda gestacional, quando nós descobrimos a gestação, nós falamos assim: não vou falar nada para ninguém. Porque é o trabalho da gente falar que tá grávida, daqui a pouco, se acontecer alguma coisa, né? Então, na terceira gestação, fizemos a mesma coisa. Ninguém sabia, só a minha mãe. Minha mãe, meu irmão, tá, ali a família, né? Assim, esse núcleo, nem os outros familiares sabiam, só nesse núcleo ali. E aí ela ficou assustada, minha mãe nem deu resposta. Falei: não sei e tal, não sei o quê. Não sabia se a gente queria que falasse com ela, com essa irmã. E essa irmã falou assim: olha, porque tem uma pessoa, uma amiga minha, ela nem mora aqui na Grande Vitória, mora em outro lugar, que ela
ela fornece medicamentos assim, e ela não quer nem ser identificada. Ela simplesmente doa esses medicamentos. Aí minha mãe falou que não sei e tal. Aí chegou em casa, ligou pra gente, né, na mesma hora. Falou assim, olha, aconteceu isso. Irmã fulana me perguntou tal coisa. Eu falei assim, mãe, isso é de Deus, mãe. Pode falar com ela, fala com ela. E aí falou com ela. João e Kleber, irmãos, todo mês chegava a caixinha com as 30 injeções lá em casa. Glória a Jesus. Não sei quem é essa mulher. Não sei quem é. Eu sei que todo mês estava lá. Não falhou uma. Durante os 9 meses. Não faltou uma injeção. Glória a Jesus. Aí quando eu conto essa experiência, eu até falo o seguinte, olha, quando alguém vem falar comigo sobre maná eu sei exatamente o que é. Porque chegava lá em casa. E a gente nunca pediu nada. Isso era coisa de Deus. O que eu queria? Eu queria que o Senhor abrisse uma porta de emprego para mim para poder comprar. Uhum. Mas aquele ano foi um ano extremamente difícil profissionalmente para mim. As portas não se abriam. Teve uma oportunidade que se desenhou assim, uma coisa excelente, mas chegou no final. Não foi financeiramente tão interessante. Depois que ele nasceu, João, né? Depois que o João nasceu, ele já nasceu com uma intolerância, não, alergia à proteína do leite de vaca. Primeiro dia da gente em casa, minha mãe fez a famosa canja, né? Uhum. A dar leite, né? Uhum. João, aquele menino vomitou tanto. Um recém-nascido não vomita. Um recém-nascido. Mas por causa do leite da mãe? Por causa do leite da mãe. Rapaz. Essa questão da alergia à proteína do leite de vaca, ela é muito séria. Ela é muito séria. No nível que nós tínhamos três conjuntos de louça e de utensílios domésticos em casa. Era um para ele, um para ela e um para o resto da casa. Pra evitar contaminação, né? E tem a chamada contaminação cruzada. E se eu pego, por exemplo, uma coisa que passou leite, um dos utensílios que eu usava, eu e o Samuel, se eu pegasse a bucha que a gente lavou lá e lavasse as coisas dela ou do neném, ele passava mal. É a contaminação cruzada. A bucha que você usou para lavar um lá, não pode lavar o outro. Então tudo que era pro neném e pra sua esposa era separado dos demais da casa. Não, ele tinha uma coisa, ela tinha outra coisa. Não era nem o mesmo dos Não era dois. nem o mesmo. Olha só. E o restante da família tinha outro. O senhor e o Samuel. Eu e Samuel. Então, assim, e também dependemos muito do Senhor, porque uma lata de leite é extremamente caro. Hoje em dia, já não sei mais, deve estar passando dos R$300. E uma lata, ela dura 3 dias. Meu Deus. Dependendo da fome do neném, né? Então, 3, 4 dias. E nós dependemos do Senhor mais uma vez. Senhor, o que a gente vai fazer agora com essa lata de leite tão cara? E o Senhor foi nos mostrando os caminhos, foi nos direcionando, até que conseguimos o fornecimento pela Farmácia Cidadã, né, que é um programa do governo. Aqui no estado do Espírito Santo. Aqui no estado do Espírito Santo, exato. E por 2 anos nós recebemos esse leite. 2 anos. Que é o tempo do programa mesmo, né? Mais maná. Mais maná. Mais maná. E aí, conforme ele foi se adaptando, né? Os médicos sempre falando assim, olha, devagarinho, põe alguma coisa de leite para ele, para ver como é que reage. Então, hoje com 3 anos e um pouquinho, já come algumas coisas, né? Já não toma mais leite, mas o Senhor providenciou. Né? Providenciou em tudo, absolutamente tudo. E essas experiências marcam muito, né?
É aquilo que nós conversamos outro dia desse, Kleber, que você não é só pregar, você tem que viver o que você prega. Exatamente. Tem que viver o que você prega. Porque senão é só discurso, como diz o pastor discurso, verdade. É só um discurso, é canção de ninar. Você está vendo a pessoa falando, mas ele não está vivendo o que ele está falando. E a igreja sabe, né? A igreja sabe quando alguém vai à frente e fala de algo que não é dele. Então, assim, das crianças nós tivemos essas experiências que nos fizeram aprender a depender cada vez mais do Senhor. E glória a Deus, eu tive o privilégio de, algumas semanas atrás, fazer a promoção de classe deles. Então, fiz a promoção de classe do meu filho de intermediário para adolescente e fiz a integração do João para a classe Sai das do crianças. 0 a 3 vai para a classe das crianças. Uma grande experiência com o Senhor, assim, um momento muito especial. E que essas experiências que o senhor teve com seus filhos, elas te ajudam hoje no seu ministério? Eu entendo que a palavra principal é essa que eu já falei, dependência. 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 Você não pode fazer nada sozinho, nada da sua cabeça. E isso é algo que eu já digo aos irmãos lá das igrejas, desde quando eu assumi as igrejas. Né? Os irmãos, a gente não tem que inventar nada. A gente tem que fazer o que o Senhor determinou. É o que diz lá em Cantares, né? Quando a amada ela fala assim: onde guardas o rebanho, né? E a resposta dele é assim: você não sabe? Segue a pisada das ovelhas. Você não sabe o que fazer? Faz o que todo mundo já fez. Nós temos um caminho que está aberto. Nós temos um caminho que já está consolidado, as doutrinas já estão aí, a obra está pronta. Não tem que inventar nada. Né? É colocar em prática aquilo que o Senhor já determinou e viver na dependência dele. E na ceia mundial, né, que nós tivemos recentemente, eu fui muito visitado pelo Senhor, especialmente no momento das orações dos pastores de fora. Porque aí eu voltei lá atrás, né? Criança, pequenininho, e nós íamos para a igreja no mês de outubro para fazer a oração ininterrupta, né? E eu lembro que no papelzinho, o verso do papel, né, que tinha a obra do exterior, eram pouquinhos países que tinha a obra. E um tantão, assim, que eram grupos, que eram conversas, que eram coisas que ainda iam acontecer. Uhum. E aí ver um pastor lá de fora e saber que aquilo que nós estávamos vivendo aqui em Vila Velha, todo o mundo estava vivendo. Né? E todas as escolas bíblicas dominicais nós temos ouvido as experiências chegando, né? Do exterior, curas, batismo com o Espírito Santo e a doutrina sendo vivida, sendo estabelecida. E aí, mais uma vez, voltando na pergunta do Kleber, depender do Senhor é isso. Num momento você está aqui com um recurso pequenininho, quando você depende, você obedece, você vê a coisa acontecer muito além do que você imaginou. E a obra, eu fico imaginando o pastor Gedeuti vendo a obra, né? Lá do começo, um grupinho de 10 pessoas, você vê hoje um mundo inteiro, né, vivendo essa experiência. Então, assim, a dependência do Senhor, acho que essa é a palavra. É a palavra principal. Experiência maravilhosa, né? Os irmãos estão mandando mensagens aqui, estão acompanhando aqui
o testemunho do pastor Paulo Henrique Oliveira, contando aqui essa história, né, do seu avô, como Deus começou a trabalhar na família, não é? Hoje, quantos pastores na família? Hoje nós somos 2 pastores. 2 pastores na família. Como o Senhor alcança, né? O projeto do Senhor é alcançar a família. É uma promessa, não é, o Kleber, que está na palavra, né? Verás os filhos de teus filhos. Então é uma resposta do Senhor para uma família que foi fiel lá atrás, essa fidelidade. O Senhor fala assim: visitarei, abençoarei a família até milésima geração. Então é uma coisa que nós podemos esperar. Devemos orar, devemos buscar sempre, mas podemos esperar que o Senhor vai abençoar. E se Jesus não voltar, Samuel vai ter a experiência dele, João vai ter a experiência dele. E assim vai, a bênção do Senhor ela vai sendo transmitida. Nós só precisamos lembrar que nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. É isso. Isso é importante, né? Passar as futuras gerações, né? Essa herança transmitida. Você vai falar alguma coisa, pastor? Não, eu ia perguntar para o Paulo, e a vinda para a TV Manaim? Como é que funciona isso? Então, aconteceu o seguinte: na época das evangelizações das crianças, né, do seminário das crianças, ainda lá em 2009, 2008, 2009, agora não lembro bem, 2009, isso, março de 2009, as igrejas não tinham projetores, né, não tinha TV, não tinha nada. E o presbitério tinha alguns projetores que emprestava aqui em igrejas próximas aqui em Vila Velha. E aí a minha mãe foi ao presbitério, não tinha nenhum obreiro disponível e tal. Foi ao presbitério e ia pegar um projetor emprestado. Chegou lá, só tinha um irmão trabalhando e tinha 1 milhão de pessoas lá dentro para pegar projetor e não sei o que. Aí a minha mãe virou para ele e falou assim: irmão, por acaso você não tá precisando de alguém para te ajudar aqui? Aquela pergunta sugestiva, né? Eu trabalhava como freelancer, né, fazendo vídeo e tal. Então, assim, era uma coisa que era muito instável, né? Essa vida de freelancer, o Kleber sabe bem também. É um negócio muito... Aí ele falou assim: irmã, tô precisando sim, porque a senhora tem alguém? Eu tenho. Ótima pessoa. Tenho. Aí passou o meu contato para ele, nós começamos a conversar e tal. E em julho do mesmo ano, eu comecei a trabalhar aqui. E aí foi o começo de tudo, né? Foi o começo de tudo. Nessa época que eu comecei, só existia a videoconferência. Não tinha satélite, não tinha nada. E no ano seguinte foi que começou a TV, né? As primeiras transmissões. E eu já estava envolvido por causa dessa experiência que eu tinha fora. E dali começou tudo, né? Escola bíblica, depois começou a ter perguntas da semana, depois escola bíblica de jovens e obreiros, depois culto de senhoras. Então toda a estruturação do trabalho que a gente chamava na época de satélite, né? Eu participei. As primeiras viagens, né? Isso era lá no Jaboruna? Isso, lá em Jaboruna ainda. Não tinha nem a Rádio Manaim. A Rádio Manaim veio depois, 2012. E a Rádio Manaim era separada do satélite, né? E foi juntar só algum tempo depois, 14, eu acho, né? Uma coisa assim. Foi 14, 15. Né? Nessa época, eu pedi para sair para fazer outras coisas, né? E aí saí, mas continuei prestando serviço. Então estava sempre em contato, estive sempre em contato. Mas como funcionário eu fiquei quase 10 anos fora. E voltei recentemente, já nessa estrutura aqui. Pós-pandemia. No pós-pandemia. Nessa estrutura aqui, vendo esse crescimento, esse aperfeiçoamento, né, da programação, dos programas, do parque tecnológico, e até da mentalidade do que é
né? Que a gente não chamava de TV. É verdade. E sempre foi TV, né? Então, assim, é um privilégio muito grande, é uma alegria muito grande estar aqui novamente. Você viu o embrião, aquele sistema embrionário. Exato. E agora você vê a rádio e a TV Manaim já na sua, vamos botar assim, já na mais sua, maduro, mais né? maduro um pouquinho, né? É. Então, estive nos grandes eventos, né? A terceira grande reunião, que foi um negócio assim. Foi no Mineirão? Não, a terceira grande reunião foi aqui. Foi no Praça do Papa? Na praça. Aqui na Praia do Suá. Praia do Isso. Suá. Isso. Então, tive o privilégio, assim, foi muito difícil, mas tive o privilégio de fazer direção de imagem daquele evento. Foi difícil porque era muito som, era uma estrutura muito grande e a comunicação não era tão boa. Justamente por causa da quantidade de pessoas, a quantidade de equipamentos, tinha muita interferência, então a gente não conseguia falar direito com as câmeras. Mas assim, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. A dificuldade profissional foi grande, mas o benefício espiritual... O resultado foi maravilhoso. Foi um negócio extraordinário. E também tive o privilégio de fazer direção de imagens agora no Trombetas e Festas 2024. Na ceia eu não estava presente, estava meio doente, aí achei melhor não ir, né? Para não trazer nenhum prejuízo para a equipe, né? Já pensou? Passa um negócio para alguém, fica ruim. E aí não estive na ceia mundial, mas eu entendo até que foi uma coisa do Senhor para eu poder, entre aspas, né, aproveitar melhor da igreja. Na igreja você tem a oportunidade de sentir o que eu senti, né, de estar naquela comunhão e ter uma percepção um pouco diferente do evento, né? Então, participar, como o que eu falei anteriormente, né? Participar como pastor de um evento desse tamanho e com esse histórico, né? Você viu lá a criancinha, a obra que era pequena, só tinha... Se eu me lembro bem, era Estados Unidos, Portugal e mais alguma coisinha lá na Europa. E você como pastor hoje... 186 países. 186 países é um negócio... Assim. Aquele menino, pastor João, aquele menino que a professora ensinou, olha, peixe bom serve ao Senhor, peixe podre. Hoje, aquele menino hoje transformou, o Senhor transformou num servo, ministério da palavra. Quando o senhor olha pelo retrovisor da vida assim, né? Vê aquilo que Deus fez, operou na sua vida, aonde Ele te colocou, aonde o senhor chegou, valeu a pena? Está valendo a pena. Eu falei isso com os jovens há pouco tempo atrás. Assim, irmãos, eu não conheço o mundo. Não conheço. Mas eu tenho certeza absoluta que vale mais a pena servir o Senhor. Amém. Amém. Contei um pouco dessas experiências, né? Da juventude, tudo. De namoro, que é o que eles querem saber, né? Contei algumas experiências para eles lá, mas... E eu sempre quando vou dar uma palavra assim para um grupo específico, eu falo o seguinte, irmãos, de tudo isso que eu falei, fica com uma coisa. E aí o Senhor sempre dá a direção do que é essa coisa, né? E o que eu falei na ocasião para os jovens foi: vale a pena servir o Senhor. Vale a pena sempre. Vale a pena você dar a sua vida para Vale Ele. a pena. Amém. Porque Ele nos dá muito mais. A irmã Márcia Clemente dos Santos, que mora aqui em Vila Velha, nossa vizinha aqui, mora em Santinense. Ela disse assim: Kleber, eu tô aqui com a torneira ligada, lavando as vasilhas, máquina ligada, batendo roupa e por aí vai. Tá agitada lá. E ela diz assim: e às vezes
a gente está ouvindo aqui, nesse barulho todo, eu estou ouvindo aqui vocês falando, o pastor Paulo contando as suas experiências. E às vezes baixa um pouquinho o tom de voz, eu corro lá para perto do celular para ouvir. Mas é assim mesmo, irmã, é porque às vezes, assim como o pastor Paulo, nós também, o Senhor nos toca, né? A voz embarga, né? Não é problema no seu áudio, não, fique tranquilo, o seu celular está perfeito. Que é natural da gente, né, pastor? Sim, natural. A gente, a voz embarga, não tem jeito, não. A irmã Tairine Baltz, ela disse assim: Kleber, estou aqui no meu trabalho, estou em lágrimas, glorificando o Senhor Deus por esse testemunho do pastor Paulo Henrique. Que bênção. Como é bom servir a esse Deus que não desampara. Não desampara, ela botou em caixa alta aqui. Não desampara os seus servos. Como disse o salmista: que daria eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Mesmo. E a pergunta eu passo para o pastor Paulo: o que nós daremos ao Senhor por tudo que Ele tem feito, pastor? O máximo que nós podemos dar é a nossa vida. E ainda assim é pouco. Beberia o cálice da salvação, né? Servir ao Senhor. Servir ao Senhor, entender esse projeto, entender, não só entender, né? Porque tem muita gente aí entendendo muita coisa, mas não está vivendo. Não está vivendo, é verdade. Eu me lembro que teve uma vez, eu estava numa igreja aqui pertinho da Rádio Manaim, inclusive. E o Samuel era pequenininho, recém-nascido. E naquela correria, né? Eu estava responsável por essa igreja. Tinha eu era diácono na época. Tinha eu de diácono, mais 2 obreiros. E chegando ali, tudo na correria, né? Fui fazer ensaio com o pessoal do louvor. Voltei em casa para buscar a esposa, o neném. Minha mãe estava lá, minha avó estava em casa também. Aí voltei em casa, peguei todo mundo e voltei para a igreja. Aí parei o carro assim mais perto da porta e elas desceram e eu estacionei à frente, assim. Aí estacionei correndo, desci do carro. Vinha vindo um senhor levemente alterado. Aí ele me abordou e falou assim: ó aqui, meu jovem, esse negócio de igreja aí, ó, isso aí acaba com as famílias. Sai desse negócio de igreja, tô vendo você aí com terno e gravata aí, ó. Esse negócio de igreja acaba com as famílias, acaba com tudo. Eu falei assim: o senhor tá bem equivocado. Aí ele já tomou um susto. Eu falei: olha ali, ó. 4 gerações da mesma família entrando na igreja. Não, mas aqui... Ó, não tem conversa. São 4 gerações entrando ali. Que tava a minha avó, minha mãe e a minha esposa com o meu filho. E verdade, 4 gerações. Aí ele ficou mais alterado ainda, eu deixei ele falando sozinho. E entrei na igreja. Então, assim, por mais que a gente dê a vida, né? Nossa vida é pouco. Porque o Senhor nos dá muito mais. Ele nos deu o Senhor Jesus. Hoje eu contei uma experiência aqui no pós-madrugada de uma irmã. O tema hoje na madrugada foi Davi, quando ele... Ali, Salmo 5, né? Que ele, Senhor, ouve o meu clamor. Estava passando um momento difícil e clama ao Senhor. Senhor, atende a minha oração. Ou seja, atender ali no original é dar uma atenção especial ao meu problema que é grave. E aí eu contei uma experiência de uma irmã nossa, que toda vez que ela acordava, ela tinha esse costume. Quando ela acordava pela manhã, abriu o olho e ela falava: bom dia, Deus. Obrigado, Senhor, paz, bom dia. E um dia ela falou: olha, eu vou parar com isso porque Deus nunca me responde. E ela falou aquilo e foi trabalhar. Aí quando ela passou dali perto do palácio, para quem conhece Vitória, palácio do governo ali, tem a escadaria, ela passando ali. Aí indo para ir trabalhar. Essa nossa irmã trabalhava numa rede de comunicação, ficava ali na rua General Osório. E aí tinha uma pessoa mendigando, sentada ali, pedindo esmola. Quando ela passou, que ela colocou não sei se era real, cruzeiro, eu não lembro a época.
E isso já faz tempo. Ela colocou ali, aquela pessoa olhou e falou assim: olha, Deus manda dizer bom dia para você. Ou seja, o Senhor, Ele sempre nos ouve. Sempre. Ele sempre nos ouve. Ele sempre está com seus ouvidos inclinados ao servo, aquele que clama, aquele que o busca, aquele que o serve, né? Ele pode até não responder ali para você, mas ele está ouvindo. Exato. Ele está atento à oração do servo. Isso que é importante, pastor João. E ele tem sempre resposta. Sempre. Deus sempre tem uma resposta. Às vezes a gente não ouve, Quem não tem resposta é quem está na dúvida de Isso. o que falar. Deus não tem dúvida de nada. Quando ele responde sim, é porque o sim é muito bom para nós. Quando ele responde não, é porque o sim não ia ser bom para nós. E quando a gente pensa que ele não responde, ele está dizendo: espera, É verdade. espera. Que no meu tempo você vai ter essa resposta. Exatamente. Eu costumo dizer que o não, muitas vezes, é até melhor que o sim. Não tenha dúvida. Porque o não é para você não errar, não se perder. Então, o importante para Deus é o coração, é a alma, né? Não é isso aqui. Isso aqui passa, né? Como nós falamos, né? Isso é efêmero, é passageiro. E todas as vezes que Deus fala não é para nos corrigir. E a palavra diz que Ele corrige a quem Ele ama. Então, se Deus está falando não, é porque é bênção. Não é bênção. Sábio, diz o provérbio, sábio é aquele que ama a correção. Nós temos que amar quando o Senhor fala não. Não é fácil, mas nós temos que amar. E a resposta, ela sempre vem. Eu lembro assim, e eu falo muito isso. Irmãos, Deus sempre responde. É do jeito que a gente quer? Não. Mas é o melhor para nós. Sim. A resposta dele é sempre a melhor. E o silêncio é: calma. Calma, calma que já vai. Né? Mas a resposta é certa. Certa. Tem um texto na Bíblia que fala assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa Do Senhor. ela Resposta vem certa. de Deus. Resposta certa. É a vem de resposta Deus. certa. Queridos, são 9h, 5 minutos. Passou rapidinho. Nós estamos conversando com o pastor Paulo Henrique Oliveira, o esposo da Keila, o pai do Samuel, pai do João. Ele que está pastor ali na Igreja Cristã Maranata, em 23 de maio, e também na Ilha Jussara 2. São bairros aqui de Vila Velha, Isso. né? E ele é produtor multimídia, publicitário, nosso colega de trabalho, nosso PH irmão, para os íntimos. E esse que eu ia falar. PH para os íntimos. Pastor Paulo, obrigado pela vinda aqui nessa manhã. A gente estava na semana passada conversando, aí eu conversando ali nos corredores, né? A gente brinca aqui de rádio corredor, que a gente se encontra nos corredores aqui. E eu conversando com o pastor Paulo, ele falou: Cleber, o dia que surgiu uma oportunidade, eu tenho uma experiência para contar. E aí, olha como é que Deus faz essas coisas. Só para você ter em casa, a ideia em casa que eu estou falando. Nós tínhamos 3 pastores convidados para estar aqui nessa manhã. Um deles, ele trabalha na Petrobras, ele estava de folga, a Petrobras o chamou. Do nada, assim. Nada é do nada, mas... O outro teve um compromisso de última hora, também não pôde estar. E o terceiro, Cleber, eu não vou conseguir chegar porque eu estou viajando, pode ser que eu chegue em cima da hora, então vamos deixar para... Aí, meu Deus, e agora? Aí eu lembrei de que o pastor Paulo Henrique tinha falado comigo. Na hora, eu falei, é ele mesmo. E aí liguei para o pastor Paulo, pode estar com a gente? Certamente, Cleber. Então, é o dia destinado para isso. Esse é o não do Senhor. Esse é o não do Senhor. O primeiro que você marcou, não. Segundo, não. Terceiro, não. Por quê? Porque o sim do Senhor era o Paulo. Era o Paulo. É exatamente isso. Essa é uma experiência. Isso é você escutar Deus falando com você. Nós só precisamos aprender a confiar no Senhor, porque vai dar certo. Vai dar certo. Sempre dá certo. Obrigado, PH, pastor Paulo Henrique. Eu que agradeço. E, assim, corroborando com isso que vocês falaram no final, né? É porque eu falei uma vez para a igreja o seguinte: falei, irmãos, eu estou aqui hoje porque eu vou falar coisas aqui, vou ensinar coisas que nenhum outro pastor ensinou. E depois de mim, vai vir um pastor que vai ensinar coisas que eu não vou ensinar.
É verdade. Então, se eu tô aqui hoje, se você tá aqui ouvindo hoje, é porque você é alvo da bênção do Senhor. Aleluia. De alguma maneira, alguma dessas coisas que a gente conseguiu falar aqui, quando o choro não atrapalhou, de alguma maneira vai ser a bênção para você, vai ser bênção para sua família. Deus vai te fortalecer. Então, e outra coisa que eu sempre digo assim, se você está ouvindo uma correção, não acho que a correção é para o outro, a correção é para você. Ainda que você não esteja vivendo aquela situação que está sendo dita, né? Encare como bênção. Então, as coisas do Senhor nunca são à toa, né? É porque alguém hoje precisava ouvir algum testemunho desse, né? E glória ao Senhor por tudo, né? Aliás, pastor Paulo Henrique falando, o que ele acabou de falar, me lembrou aqui, deixa eu ver se minha memória está boa aqui ainda, é em 1 Coríntios, se não me falha a memória, ou 2 Coríntios, não, é 1 Coríntios, não, é isso mesmo, 1 Coríntios 3,4, diz assim, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar os outros que estiverem em alguma tribulação. Glória a Deus. Então, é o que o pastor Paulo acabou de falar. Deus permitiu que essas coisas acontecessem na vida dele. Agora ele, como ministro da palavra, como servo do Senhor, como pastor, agora ele tem experiência, ele viu isso, para consolar os irmãos, as ovelhas, pastor João. É isso mesmo. Paulo falou, porque essa é a regra Não é? no reino do Senhor, né? O que você recebeu de graça, você dá de graça. Você recebeu experiência de graça, então passe experiência de graça para aqueles que estão ao seu redor. Maravilha, né? Amém. Mais uma vez, pastor Paulo, obrigado pela vinda aqui. Deus abençoe. Deus abençoe. João, um abraço. Também estamos aqui juntos sempre, né? Um abraço aos irmãos que têm recebido esse conteúdo tão importante para o crescimento da palavra do Senhor, né? Um grande privilégio, sempre que precisar. Só chegar do lado aqui na TV aqui. São vizinhos aqui. Um abraço a todos. Abraço, é bom ter vizinhos assim, né? Verdade. Pastor João, obrigado mais uma vez pela vinda aqui nessa manhã. Os irmãos estão falando assim, Kleber, pelo amor de Deus, tá faltando lenço. Já tá faltando lenço. Amém, Kleber. Foi mais uma bênção para nós. E já estamos nos preparando para a próxima quarta-feira. Próxima quarta-feira, hein? Se Deus quiser. Para quem não sabe, eu, pastor Paulo Henrique, na época, eu acho que não estava pastor ainda. Trabalhamos juntos numa emissora de televisão secular, né? Ali em Vitória, trabalhamos juntos também. E depois nos reencontramos aqui. Quando eu estava chegando na Rádio Manaim, ele estava saindo naquele período que ele falou, foi mais ou menos 10 anos fora, prestando serviço à Rádio Manaim. E agora voltou com uma força total, né? Já vitaminado. Já voltou. Voltou como pastor. Que bênção. É muito bom tê-lo aqui conosco. E é muito bom saber que você está conosco também, você de casa, acompanhando aqui a nossa programação, né? Os irmãos dos Estados Unidos, o irmão Léo, lá dos Estados Unidos. Que hora vai começar o chamado? Eu estou tão ansioso aqui. O Léo, ele trabalha com construção civil nos Estados Unidos, trabalha ouvindo a Rádio Manaim. E tantos outros irmãos de Portugal, da Suíça, tantos outros irmãos aqui, que estão do lado de lá. O Fernando, lá de Portugal também, acompanhando, dirigindo o seu caminhão e ouvindo a Rádio Manaim, as experiências, né? Mas olho no volante aí, por favor, tá bom? Pode chorar, mas de olho na pista aí. Ponto final no nosso Chamado para Servir de hoje. Você, muito obrigado pelas orações de sempre, muito obrigado por ouvir, por participar conosco. É muito importante a sua participação. A todos a paz do Senhor. Você acabou de ouvir Chamado para Servir.